Olá pessoal, aqui é o Denison Fernandes e vamos para mais um minuto do Instituto de Osteopatia e Ciências Biológicas. Hoje vamos estudar sobre a síndrome do pânico. E muitas vezes, quando um paciente recebe esse diagnóstico de pânico, é perguntado para ele o que você estava vivendo naquele momento. E na verdade, o paciente está em uma epicrise. O que é isso? Se você não entendeu esse termo e não entender alguns outros termos que eu vou falar durante esta aula, clique no link aqui na bio e participe do nosso curso gratuito de imersão nas ciências biológicas. Lá a gente descreve as 5 leis biológicas e mais alguns bônus para que você possa compreender de fato a base e entender do que a gente está falando aqui. Então, só para relembrar a segunda lei bifásica, nós temos então a fase ativa do conflito, depois entramos numa vagotonia e depois temos uma epicrise. E é exatamente nessa epicrise que ocorre a síndrome do pânico. Então nós temos aqui, por exemplo, uma ameaça frontal, aqui o exemplo de um boneco do pânico, ameaçando e a pessoa entrando numa fase de pânico. Mas nesse momento aqui, nós temos ativação de 2 regiões no cérebro. Uma que são os condutos tireoideus, que ele vai estar associado a um sentimento de impotência frente a um medo frontal, pois a área de controle dos ductos tireoideus e dos arcos faríngeos e arcos branquiais que a gente vai estudar, ela se dá na região frontal do nosso cérebro, ou região pré-motora. Ela controla do lado direito os arcos faríngeos e branquiais, que é como se fosse uma evolução das brânquias dos peixes. Então vai estar associado, principalmente esses arcos branquiais e os arcos faríngeos, que seriam essas regiões, desde os gânglios que nós temos no pescoço, a região de mediastino, chegando até a parte respiratória. Então, muitas vezes, essas divisões, que são divisões em 6 arcos, elas vão estar associadas aí, por exemplo, a alguns nervos importantes, como o nervo glossofaríngeo, o nervo trigêmeo, o nervo vago. Então, quando eu ativo essa região, é quando eu vivo um medo frontal, onde eu estou, por exemplo, de mãos atadas, não tenho o que fazer. Então eu vejo lá o pânico, eu vejo aquela ameaça frontal e não tem muito o que fazer. Então eu me sinto de mãos atadas, me sinto impotente frente a esse medo frontal. Então quando eu me sinto impotente, não consigo me soltar de forma rápida, eu ativo os conductos tireoideus, que antigamente, arcaicamente, ele secretava os hormônios tireoidianos na parte intestinal, no intestino primitivo. E na nossa evolução no ser humano, já secretamos isso direto na corrente sanguínea. Então, o T3 e T4 são os hormônios da tireoide, já são secretados direto na corrente sanguínea. Então, quando vivemos um medo frontal, ou seja, uma ameaça que vem de frente, eu ativo do lado direito do meu cérebro, na região frontal, a região dos arcos faríngeos ou arcos branquiais, e ativo do lado esquerdo a região dos conductos tireoideus. Quando eu ativo esses dois, eu entro nesse estado de ansiedade. Eu entro no estado, quando eu estou nessa epicrise, que é exatamente nessa etapa aqui, eu entro na fase de estar tendo uma ativação intensa do sistema simpático e onde eu entro no sintoma de pânico. Então a gente fala assim, quando o paciente tem um sintoma de pânico, ele tem que ter tido uma vagotonia anterior, ele tem que estar no relaxamento. Muitas vezes ele está viajando, está na praia, está tomando alguma bebida, que é vasodilatadora, está em um momento relaxante e desenvolve um pânico. E aí, para desenvolver isso, todos os pacientes que desenvolveram pânico desenvolveram anteriormente uma fase ativa, onde a pessoa cria um comportamento de ansiedade. Então ela sempre tem que estar antecipando esse medo. Então sempre tem que estar com pensamentos futuros. É um sentido de você tentar antecipar as coisas. Então a gente fala que esse padrão de síndrome do pânico ativa essa região frontal, onde eu tenho que ativar na região do meu córtex pré-motor, ou região frontal, do lobo frontal, o controle dessa região da garganta, de um modo geral, até a região do diafragma respiratório e também a região do conducto tireoidiano. Então, quando eu vivo esse padrão, eu posso ter conflitos de ansiedade, de medo do futuro, medo antecipatório das coisas.
E além disso, temos um outro controle. Na região frontal existe também o controle glicêmico, que o lado direito vai estar associado principalmente às células betas da ilhota de Langerhans, que vai controlar aí a insulina, que é um conflito de resistência, de confronto, onde eu vou, uma pessoa confrontadora, eu vou para o ataque, né? A gente fala que é um comportamento mais masculino, onde o macho que vem alguma coisa de frente para ele, ele vai ao ataque, ele vai ao confronto. E a região do lado esquerdo, que são as células alfa das ilhotas de Langerhans, que vai estar associado aí ao glucagon, que já é também um conflito de resistência, mas no contexto de asco, de nojo, onde eu quero evitar aquele confronto. Estou vivendo situações conflitivas e eu sempre quero evitar. Então eu também posso ter uma ativação do controle glicêmico, que também tem a ver com a região frontal, né? Junto com essa questão da ansiedade, porque quando eu estou vivendo um confronto, eu preciso às vezes de ter uma alteração e desenvolver mais açúcar no meu sangue, ter uma glicemia maior para eu lutar, para eu resolver aquele confronto. Então a gente fala que pessoas ansiosas, que é uma antecipação da síndrome do pânico, elas precisam de muita energia, muito açúcar, e pode desenvolver uma alteração na balança do controle glicêmico. Espero que eu possa te ajudar de alguma forma a entender um pouquinho sobre a síndrome do pânico. Se você quer entender a base de tudo isso, a base das 5 leis biológicas, clique no link aqui na bio e participe do nosso curso gratuito. E logo em breve teremos uma proposta, uma informação muito interessante para quem estiver participando desse curso gratuito. Te vejo lá, um forte abraço.